eu quero chamar a atenção para a situação da Venezuela e para um fato que o nosso Eliseu Caetano contou no 3 em 1, na edição desta quinta-feira, e que se confirmou. Porque no momento em que Maria Corina Machado estava reunida ali com Donald Trump numa sala, o Eliseu Caetano falou, tudo indica que ela entregará o prêmio Nobel que ela ganhou para Donald Trump, embora isso não seja possível, porque é um prêmio, é uma medalha intransferível. Pois ela foi lá e fez, né, Eliseu Caetano? Mais uma vez, a nossa fonte da Jovem Pan estava certa, viu, seu Evandro? Graças a Deus, por isso que me mantém empregado, né, meu querido? Muito boa tarde para você, para os nossos colegas aí no estúdio, debatendo nessa tarde de sexta-feira. E, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, como você bem disse, Cine. Estamos todos muito felizes, né? Golaço da nossa equipe de apuração. Ontem, enquanto eles almoçavam a portas fechadas lá na Casa Branca, na capital Washington, eles, Donald Trump e Maria Corina Machado, nós trouxemos a informação de que ela pegaria a medalha que ela recebeu do Prêmio Nobel da Paz e entregaria para Donald Trump, numa tentativa de angariar, e vou usar a mesma palavra que usei ontem, viu? Angariar a simpatia do mandatário dos Estados Unidos e tentar tirar um pouco ali a simpatia dele, ou deixar de lado um pouco a simpatia dele por Delcy Rodrigues, presidente da Venezuela. Presidente interina no prazo de 90 dias, empossada pelo próprio irmão, o Jorge Rodrigues, que é presidente da Assembleia Nacional lá, né? Então os irmãos Rodrigues estão no poder. Mas Donald Trump lá, todo feliz, né, pimposo, recebeu o prêmio de bom grado. Depois que acabou lá o almoço dele, ele foi lá fora atender a imprensa. Maria Corina também. Ambos falaram sobre ela ter dado esse prêmio para ele. Ela estava muito feliz, disse que ele merecia esse prêmio, que ela não fez nada além daquilo que ela achava correto ser feito. Donald Trump, como, né, a gente conhece, né, fez aquele papelão do eu merecia mesmo, nossa, tão bacana que ela me deu esse prêmio, porque olha, eu fiz por onde, e aí mais uma vez trouxe aquelas histórias todas, né, de que ele é o grande pacifista do mundo nesse momento e tudo mais. Agora, a pergunta que não quer calar, mas ela poderia ter feito isso? Evandro, sim e não. O fato de dar a medalha para ele, ela poderia e fez. Agora, o prêmio, ele é pessoal e intransferível. A gente conversou com o Centro Nobel da Paz, que fica lá em Oslo, que representa institucionalmente a Fundação Nobel, que é responsável pelo Prêmio Nobel da Paz desde 1901. E a regra é clara. Segundo eles, o Prêmio Nobel da Paz é pessoal, vitalício e juridicamente intransferível. Mesmo que a medalha física, feita de ouro de 18 quilates e avaliada hoje em pouco mais de 20 milhões de dólares, nossa, não sei nem quanto que isso dá de dinheiro na cotação do real do dia. É muito dinheiro. Mesmo que essa medalha seja entregue como foi, doada ou até mesmo vendida, o prêmio em si não muda de dono. O Nobel envolve 3 elementos: decisão do comitê, diploma oficial e o registro histórico. E nenhum deles pode ser alterado após o anúncio. No caso atual, então, Maria Corina Machado foi reconhecida internacionalmente pela atuação política contra o regime de Nicolás Maduro, pela defesa de eleições livres, direitos civis, entregou a medalha lá para Trump e tem até precedentes, viu, o Cine? Medalhas do Nobel já foram leiloadas, por exemplo, para financiar causas humanitárias, doadas a museus, entregues até mesmo a familiares e aliados políticos. Nenhum desses casos, de acordo com a organização, alterou a titularidade do prêmio. Portanto, o Centro Nobel reforçou que não existe mecanismo de transferência. Maria Corina Machado ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2025. Donald Trump é quem detém a medalha nesse momento. Quero saber se você já ganhou uma medalha de 20 milhões de dólares, Evandro Cini, porque olha, meu aniversário é dia 26 e até então eu só ganhei sabendo que você está vindo para as manhãs comigo, né? Vai acordar mais cedo, mas 20 milhões ainda não caíram na minha conta não, de dólares. Imagina, Eliseu Caetano, a única medalha que eu ganhei foi do Fábio Piperno, que me deu uma medalha por 1.000 milhar no surf, aqui no litoral norte de São Paulo. Foi a única medalha que eu ganhei. Mas, Eliseu, sobre essa questão do valor, eu só queria trazer aqui um detalhe, porque o que eu vi é que o valor é de 11 milhões de coroas suecas, que daria ali cerca de 1 milhão de dólares e em reais 6 milhões de reais. Então, eu acho que é mais ou menos esse o valor que Maria Corina Machado recebeu ao ganhar o Prêmio Nobel e que eu acho que ela não repassaria a Donald Trump nesse momento. Mas, Eliseu, eu queria perguntar também da Groenlândia, porque Donald Trump disse que pretende tarifar
quem impediu os planos dele em relação àquela região? Cine, antes de mais nada, obrigado pela errata, porque 20 milhões de dólares é muito dinheiro. Eu mesmo estranhei quando li isso aqui na imprensa americana. Então, é bom a gente dar a informação certinha, né? Então, 6 milhões de reais, o equivalente a 6 milhões de reais ou 1 milhão de dólares aqui, né? Agora, sobre essa história da Groenlândia, Cine, vai render pano para manga, viu? Porque Donald Trump quer anexar o território da Groenlândia, que é independente, aos Estados Unidos. Ele já tentou negociar com a Dinamarca, que tem uma parceria com a Groenlândia, está tentando inclusive negociar diretamente com os moradores da Groenlândia, oferecendo dinheiro, a gente ainda não sabe quanto de dinheiro vai ser oferecido para os moradores, numa tentativa de comprar aquele território, que aliás, esse movimento já aconteceu até num passado nem tão recente assim. Agora ele vem com mais essa novidade. Semana passada, se não me engano, acho que foi na sexta, né? Ele deu uma entrevista para a imprensa e disse o seguinte: a Groenlândia vai ser dos Estados Unidos, de um jeito ou de outro. Ou seja, deu um ultimato. Hoje ele trouxe essa informação de que os países que estiverem sendo parceiros da Groenlândia podem receber aí uma taxação, o famoso tarifaço, que atingiu a gente aí no Brasil também, pode atingir esses parceiros, numa tentativa de pressionar o mundo a pressionar a Groenlândia a virar território americano. Ele diz que é fundamental para a segurança dos Estados Unidos que a Groenlândia seja americanizada, seja colonizada, como alguns estão chamando na internet, pelos Estados Unidos. Porque com as geleiras diminuindo de tamanho, estão se abrindo canais gigantescos de navegação e que podem facilitar o acesso, por exemplo, de China e Rússia, segundo palavras de Trump, aqui aos Estados Unidos. Então ele quer impedir isso. Ele diz que é para a segurança dos Estados Unidos, que é para a segurança dos americanos. Cine. Muito obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Um abraço para você. Vamos tratar de Maria Corina Machado, porque essa situação está bastante intrigante. Eu quero saber de vocês se Maria Corina Machado precisou tomar um chá de humilhação para viver essa situação com Donald Trump, hein, Alan Gani? Olha, precisou, porque era de se esperar que ela assumisse um posto nesta fase de transição, né, no novo governo venezuelano. Ora, ela era a líder da oposição. Então, veja, essa justificativa de que era uma mudança de regime para instaurar uma democracia na Venezuela, ora, não cola muito, porque até agora saiu Maduro, mas as forças do chavismo continuam. Então, por que não colocaram alguém de oposição? É claro que daí os apoiadores de Trump vão dizer que ele tem um plano, que ele joga xadrez 5D, gamão cósmico, sabe lá Deus o quê. Mas, Evandro, o ponto é que ela ficou de fora. E aí passa este prêmio Nobel para o Trump e, enfim, né, não vejo que também seja merecedor do prêmio Nobel. Eu vejo que o Trump começa o seu governo, Evandro, num estilo muito negociador, até inclusive negociando com Maduro, negociando com os países ali envolvidos na faixa de Gaza, negociando inclusive com o Irã, mas há uma mudança de Donald Trump, né? E aí num tom muito mais beligerante e com ações práticas também. O que demonstra, pelo que eu apurei também na imprensa internacional, que há uma ruptura dentro do governo de Donald Trump. Há uma ala que entende que Trump deve ser menos beligerante, cumprindo as promessas de campanha do MAGA, e uma outra ala que não, que acredita que Trump tenha de ter uma postura muito mais agressiva. Essa ala é do Marco Rubio, do diretor da CIA, entre outros. O Fábio Piperno, o jornal The Washington Post trouxe numa apuração dizendo que o motivo de Donald Trump não ter apoiado a condução de Maria Corina Machado como protagonista deste momento em que Nicolás Maduro é deposto ali na Venezuela seria o Prêmio Nobel da Paz, que ele entende que deveria ser dele e não entregue a ela. Aí Maria Corina Machado vai lá e faz essa reunião e esse almoço e jantar com Donald Trump e entrega o prêmio para ele. Ele agradece muito, diz que ficou muito honrado, que é uma grande parceria, que ele admira demais Maria Corina Machado, porém não dá nenhum tipo de sinalização de que pavimentará o caminho para que ela possa se tornar a principal liderança na Venezuela. Quais são os interesses que estão por debaixo desse tapete, hein, Piperno? Sem dúvida nenhuma, ela apequenou demais o seu papel nessa incursão humilhante à Casa Branca. Porque, vejam só, uma coisa é o presidente Trump ter ou não o poder de ungí-la aí como nova presidente do país, como nova líder do país, né?
Eu acho isso demais, porque afinal de contas, ele não é ainda o imperador da Venezuela. Porém, já que houve toda aquela ação e tal, que fosse permitido a ela pelo menos um retorno à sua casa. A gente está falando de uma líder oposicionista, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que não tem nem o direito de voltar para casa dela e ela está lá de joelhos implorando para que, puxa, me aceita, vai. Então, eu me pergunto o seguinte, como é que fica a direita, não só a direita venezuelana, a própria direita americana e também a brasileira, que de alguma forma se envolveu tanto com isso, para defender, para começar a fazer movimentos aí, no sentido de pressionar pelo retorno da Maria Corina, repito, não ao protagonismo político, mas pelo menos para a casa dela, ter o direito de habitar a casa dela de novo. Nem isso ela consegue. Olha que situação humilhante. Então mostra mais uma vez que há tolos e cínicos e alguns que são os dois. Aqueles que acreditaram que a ação toda era para restaurar a democracia e tal, ou são tolos ou são cínicos, ou os dois. Na verdade, mais uma vez a gente volta a insistir na questão do petróleo, que é o que orientou essa intervenção. Um movimento geopolítico que visa a reconquista de um espaço, sobretudo econômico, e que não tem nenhum compromisso com a restauração democrática do país. Cássio Miranda, nós analisamos algumas vezes aqui no 3 em 1 o fato de Donald Trump não ser uma pessoa que goste muito de autoridades mandadas, utilizando um termo mais corriqueiro, que é o fato de a autoridade deitar para as questões que são importantes para ele, que às vezes é necessário fazer uma birra ali contra Donald Trump para ele ter um pouco mais de respeito pela outra parte. Você entende que é dessa maneira ou que Maria Corina Machado adota a postura correta ao, inclusive, além de tudo, entregar o seu Prêmio Nobel da Paz para ele? Evandro, Trump gosta do caos, gosta da confusão, do suco de confusão, como as pessoas dizem na gíria aqui no Brasil. E ele lida bem com este caos. São poucos os líderes, são poucas as pessoas que lidam bem com o caos. Mas quando a pessoa se adequa àquele papel, essa pessoa acaba sobressaindo em alguns ramos de atividade e a política é um deles. Trump estica a corda ao máximo nas relações internacionais. Ele foge do padrão de líder norte-americano e internacional, e ele, obviamente, como você bem disse, até aqui dava mais valor àqueles líderes que entram numa política de confronto, que de alguma forma se opõe a Donald Trump para que ele dê valor a esta pessoa. Foi o que aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, o que aconteceu com Lula no Brasil. Contudo, talvez a situação da Venezuela mude um pouco uma perspectiva. Por quê? Mesmo aqueles que lidam bem no caos, eles não podem ter muitas frentes de batalha, porque eles acabam se perdendo nessas diversas frentes de batalha. E Donald Trump provavelmente já percebeu isso. E percebeu que a Venezuela tem uma situação tão caótica, porém, que pode render tantos frutos, que é melhor ele adotar o caminho mais pragmático. Alguns dirão o caminho mais simples, o caminho mais fácil. E é isso que ele vem fazendo na Venezuela. Obviamente, isso trará algumas críticas e as críticas já estão sendo feitas. Mas Trump também não liga muito para essas críticas, a não ser que elas venham internamente do eleitorado trumpista norte-americano. E me parece que esse eleitorado não está muito preocupado com a situação da Venezuela, desde que os seus interesses também sejam atendidos. No que diz respeito a Maria Corina Machado, ela se submeteu sim a um papel humilhante. A foto em que ela e Donald Trump estão abraçados é muito elucidativa dessa humilhação. Vejam a cara de Trump e vejam a cara dela. Se minha avó estivesse aqui vendo essa foto, ela diria que Maria Corina Machado está com um sorrisinho sem graça, um sorrisinho de quem não gostaria de estar sorrindo, ao contrário de Donald Trump, que ri de bochecha
a bochecha. Independentemente do que aconteça na Venezuela, ele venceu esta batalha lá em território venezuelano e venceu tanto os chavistas como os oposicionistas.